Muito bom dia, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós queremos agradecer a vida dos irmãos que estão se reunindo conosco aí, mesmo que virtualmente, para aprendermos mais da Palavra do Senhor na Santa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer aos irmãos pelas orações que os irmãos têm feito em favor da nossa irmã Antônia. Continuemos então a orar por ela, ela ainda carece das nossas orações, o quadro de saúde dela ainda é grave, segundo os médicos o prazo da infecção do Covid já passou, mas os reflexos ainda persistem. Ela continua usando aí o aparelho de respiração mecânica 100%, então continuemos orando pela vida da irmã. Também quero que os irmãos orem pelo nosso retorno às reuniões presenciais. Nós tivemos uma reunião com a CAP no sábado e decidimos tomar as providências necessárias para o nosso retorno, mas isso vai ser estudado com muita cautela, com muito vagar. Não vamos abrir a igreja imediatamente, vamos primeiro comprar os equipamentos necessários exigidos pela Secretaria de Saúde para o atendimento presencial. Então isso não vai ser tão rápido assim, tá bom? Esperamos que ainda neste mês de julho nós consigamos voltar, mas nós não podemos prometer exatamente o domingo que faremos, tá bom, irmãos? Mais informações nós passaremos para os irmãos de acordo com os nossos cultos, tá? Ali domingo à noite, de quarta-feira, nós vamos passando aí as mensagens, as novidades, para que os irmãos fiquem atualizados, ok? Nós vamos orar agora, em seguida o nosso irmão Ezequiel, juntamente com a equipe de louvor, nos trará uma música e voltamos então para a nossa lição de número 12. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela rica oportunidade que tu nos concede de estarmos reunidos em teu santo nome, para aprendermos hoje, ó Pai, a lição número 12 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, pela manutenção da vida da nossa irmã Antônia, Senhor Deus, Antônia Santos, e te pedimos, ó Pai, que tu continue derramando tuas graças, teu amor, teu poder sobre a sua vida, para que em tudo nós possamos ver, Senhor Deus, a tua mão, Senhor Deus, a manifestação do teu amor. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, para que nós possamos voltar aos nossos encontros presenciais, mas de forma com bastante cautela, Senhor Deus, dentro da legalidade e dentro, Senhor Deus, da segurança que o caso exige para esta pandemia. Não colocando, ó Pai, a vida de nenhum de nossos irmãos em risco, Senhor Deus, e nem desobedecendo às ordens do Estado e da Secretaria de Saúde. Agora nós te suplicamos que o teu Santo Espírito possa nos abençoar, iluminando as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos aprender, Senhor Deus, da tua palavra. No nome de Jesus, nós te agradecemos e te suplicamos. Amém. Ok, nosso irmão Ezequiel tem a palavra e logo mais nós voltaremos, então, com a lição. Até mais. Bom dia, meus irmãos. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Nós convidamos você agora a louvar ao nosso Deus, cantando essa canção alegre e feliz que diz que eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Que você aí na sua casa, com a sua família, com certeza a glória do Senhor está aí também. Então cante conosco. Cante, declare que a glória do Senhor está aí, na sua casa, está aqui, onde nós estamos nesse momento. Tudo bem? Vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor aqui, sua mão sobre mim, o amor desse lugar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória.
eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. As palmas. Como é bom louvar o nosso Senhor, né? Agora as mulheres. Vai cantar. Eu vejo a glória do Senhor aqui, na tua mão seu poder sobre mim. Os teus abertos hoje eu vou Agora os homens, eu vejo a glória do Senhor. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos onde eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver a glória do seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Tenho certeza que você aí na sua casa também está sentindo aí o Senhor tocar no seu coração. Deus abençoe. Bom domingo, irmão, família. Deus abençoe. Ok, meus irmãos, nós voltamos com mais uma EBD, trazendo para os irmãos agora a lição de número 12 da nossa revista, Cartas aos Gálatas e aos Colossenses, mas estudando a lição que tem como título Cristo acima de todos, ainda dentro do capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 19, que é o texto básico, e o texto-chave encontra-se no versículo 17, que diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nós vamos aprender hoje uma doutrina importantíssima acerca de Deus, na verdade, várias doutrinas contidas do versículo 13 ao versículo 17, e vamos mostrar aos irmãos porque Paulo procurou enfatizar a compreensão dessa doutrina, tá certo? Nossos alvos de hoje, como costumeiramente falamos, são 3. Relembrar que, acima de tudo, visível e invisível, está Cristo, o Senhor. Perceber cada dia mais que Cristo está acima do universo e da igreja, e testemunhar a fé em Cristo por onde passar. Estes são os objetivos e os alvos da lição de hoje. O texto básico, como nós já falamos, é a partir do versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses, que nos diz assim: O qual nos libertou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis
e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Temos então aí a leitura dos versículos 13 aos versículo 17. E Paulo enfatiza a nossa redenção, o fato de Cristo ter nos tirado das trevas em que nós vivíamos antes de conhecer a Jesus e portanto condenados à perdição eterna, condenado ao inferno, condenado às trevas, e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, através da sua salvação, através da redenção. É a redenção ou a remissão de pecados o ponto determinante nesta passagem que Paulo quis ensinar aos irmãos da igreja de Colossos. Cumpre aqui esclarecer, antes de qualquer coisa, que a igreja de Colossos estava passando por uma situação difícil, segundo Epáfras, em relação à manutenção da doutrina da igreja. Lá na igreja existiam 3 grupos distintos que estavam tentando infiltrar heresias, ensinamentos contrários à palavra do Senhor dentro da igreja. O primeiro grupo era chamado de gnósticos, um grupo de homens vindo da Grécia, que traziam na sua bagagem uma filosofia gnóstica derivada de muitos outros ensinamentos, porque o gnosticismo é um conhecimento sincrético. Quando a gente fala de conhecimento sincrético, a gente fala da junção ou da união de várias filosofias dentro de uma só. Isso que era o gnosticismo. E uma dessas vertentes que ele traz também é o helenismo, que é o segundo grupo que estava dentro da igreja de Colossos, em virtude do helenismo ser uma filosofia de vida dos gregos. Os gregos não possuíam uma religião, eles possuíam uma filosofia de vida chamada de helenismo. O helenismo trazia no seu bojo o conhecimento do ser humano, conhecimento do cosmos, conhecimento do universo. E era pautado na democracia. Então, o helenismo contribuiu muito para a democracia da Grécia e para o conhecimento do mundo de que a Grécia era o berço da civilização. O helenismo foi muito benéfico de forma cultural para os gregos, não fosse a questão deles serem politeístas, tá bom? E o terceiro grupo era dos judaizantes, que tentavam convencer os irmãos da igreja de Colossos a obedecerem à lei, condicionando a obediência da lei à salvação. Então, lá na igreja de Colossos tinha esses 3 grupos que traziam ensinamentos heréticos, e Paulo precisava ensinar a igreja e mostrar para esses irmãos, mesmo que tivesse conhecimento contrário, do que é e quem é o verdadeiro Jesus Cristo. Tá bom? Trazemos agora para os irmãos a introdução da revista segundo o autor, que diz assim: logo depois de escrever acerca da herança dos santos, Paulo ensinou que a razão da conquista e da garantia desta herança está na obra de redenção realizada por Jesus Cristo. Então, a obra de redenção, ela garante, na verdade, a herança da salvação. Na verdade, a salvação está garantida através da redenção trazida por Jesus Cristo. Se não fosse a redenção, se não fosse o perdão de pecados, se não fosse a remissão dos nossos pecados através da cruz, nós, obviamente, não teríamos a herança da vida eterna. No versículo 13, como nós já lemos, está escrito assim: e nos libertou da potestade das trevas e nos transportou, e depois em quem temos a redenção.
Segundo o autor, nesses 2 versículos, em poucas palavras, Paulo esboçou a obra que Jesus realizou, mediante a qual nos tornamos participantes da herança dos santos. E aqui o autor da revista, ele dividiu esse tópico, a obra da redenção, em 3 partes. E quando ele traz para nós, no capítulo 13, que Jesus nos libertou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, ele faz alusão a um translado. Jesus nos tirou das trevas e nos transportou para a luz, nos libertou da escravidão do pecado e nos transportou para uma vida de liberdade cristã, uma liberdade espiritual. Primeiro item, o autor diz assim: a palavra libertou era usada no tempo do apóstolo em relação ao resgate de uma terrível situação. Qual era a terrível situação? Paulo usou essas palavras de libertou e redenção, ou remir, porque lá na igreja de Colossos, também existiam irmãos romanos. E os romanos e os gregos também conheciam a situação da escravidão naquela época. E quando você libertava um escravo, era um processo bastante... como é que eu posso falar para os irmãos? Era um processo bastante formal, um processo bastante rigoroso, o processo de libertação. Porque o senhorio, o senhor do escravo, ele perdia o poder sobre a vida daquela pessoa. Perdia o poder sobre o labor daquela pessoa. Ele estava perdendo parte do seu patrimônio. Do outro lado, o agora chamado liberto, que não era mais escravo, porque ganhou a liberdade, ele tinha 2 situações distintas. A primeira, a boa sensação de estar liberto e viver uma nova vida agora de liberdade, sem o jugo de ninguém. Por outro lado, se viu numa situação difícil, porque ele precisava prover o sustento da própria vida. Porque quem lhe dava o sustento, bom ou mal, era o seu senhor. Agora ele precisava trabalhar com o seu próprio suor para garantir o seu próprio sustento. Mas como conseguir isso se ele não possuía nada? Ele precisava arrumar um emprego, que não era tão fácil assim, ou produzir na lavoura para sustentar, para prover o seu sustento. Então, de um lado era bom a liberdade, por outro lado era ruim, porque trazia ansiedade e trazia muitas vezes muito desconforto para os libertos. Naquela época, nos diz a história, que muitos dos libertos desistiam da liberdade para voltar à escravidão, porque não tinham condição de proverem o próprio sustento. Mas quando nós falamos de forma espiritual, isso aí ganha uma conotação muito maior, porque nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos da morte, porque o salário do pecado é a morte. O que nós iríamos ganhar com o pecado era a perdição eterna. E o Senhor nos libertou através da cruz, nos libertou através do seu sangue e nos concedeu a vida eterna, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu trago aqui para os irmãos um desenho do pecado e do perdão de Jesus. O que une o pecado, o que conduz o pecado ao perdão é a cruz de Jesus, porque nós estamos separados, nós estávamos separados da glória de Deus, conforme Paulo escreveu lá na carta aos Romanos. E nós encontramos isso em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, que nos diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha a complicação, irmãos, do pecado. O nosso pecado encobre o rosto do Senhor para que ele não nos ouça. Essa era a nossa situação antes da redenção. E quando nós fomos resgatados ou redimidos pelo Senhor, o véu que nos separava de Deus caiu e agora
nós somos uma nova criatura, porque nós somos transportados para a sua maravilhosa luz. É o que diz o item 2 do tópico 1. Transportou. Os cristãos não somente foram libertos do domínio do pecado, mas foram transportados ou transladados para outro tipo de domínio. Qual é o domínio que nós fomos transportados? Um domínio que nos traz a paz, um domínio que nos traz o perdão, porque agora nós somos servos do Senhor Jesus, nós somos servos de Deus, nós procuramos servir ao Senhor, não mais por algemas, mas por alegria, por prazer em ser fiel ao Senhor. No tópico 3, o autor traz redimiu. Em Cristo temos a redenção. A escravidão era comum no tempo de Paulo, quando os escravos eram libertos, e isso se chamava redenção. A redenção era o maior alvo, o alvo mais importante de todo escravo naquele mundo antigo, onde você poderia se tornar escravo ou você poderia nascer escravo. Você nascia escravo quando seus pais eram escravos. Você se tornava escravo quando você fazia uma dívida, não podia pagar. Então você tinha que cumprir um determinado período de anos de escravidão para poder pagar a sua dívida. Você também era escravo quando você era conquistado por um exército inimigo. Então, várias situações levavam os homens a serem escravos um dos outros. E isso trazia para o ser humano, sempre trouxe para o ser humano um momento de muito terror, de muita humilhação e de jugo no geral. Então a libertação, a redenção, sempre foi para o homem uma conquista, um alvo a ser conquistado. E quando ele fazia isso, a sua vida se transformava. A nossa vida se transformou quando nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. E aí nós somos transportados da escravidão do pecado para a maravilhosa luz e nos tornamos servos do Senhor Jesus. Aleluia. No tópico 2, o autor traz os versículos de 15 a 18, quando ele fala da preeminência do Redentor. O que é preeminência? Preeminência é a existência de ser importante antes de tudo. Eminente é importante. E preeminência é a existência dessa importância antes de todas as coisas. O autor diz assim, nesse trecho, Paulo convida os seus leitores a fixarem o olhar naquilo por meio de quem todas as bênçãos da salvação provêm, o Filho do amor de Deus, a fim de notarem a sua preeminência. E a preeminência de Jesus Cristo, a sua importância antes de todas as coisas, ela é revelada de diversas formas. O autor aqui também separa em tópicos esse item 2, e no primeiro tópico ele fala a sua preeminência, a sua importância em relação ao Pai. E ele traz aqui a menção, uma frase do versículo 15, que diz, o qual é a imagem do Deus invisível. Cristo deve ser visto em primeiro lugar quanto ao seu relacionamento com Deus. Nele, o Deus invisível torna-se visível. Nós costumamos brincar na teologia. Como será a pessoa de Deus? Deus é espírito, portanto, não deveria ter uma imagem corporal. Mas nós brincamos da seguinte forma: se Jesus Cristo é Deus, logo Jesus traz, ou ele é, a imagem do Deus invisível. E nós brincamos assim, quando chegar no céu, você vai abraçar Deus? De que maneira você vai ver Deus? Como ele será para você? Será que ele é um velhinho barbudo? Como geralmente a mitologia apresenta Deus? Como Jesus, ele é a imagem de Deus invisível, eu costumo brincar que nós vamos ver Deus na imagem de Jesus. Nós vamos abraçar Jesus Cristo, em nome do Senhor, quando nós chegarmos lá no céu. E a imagem de Deus que nós teremos é a imagem de Jesus Cristo, porque ele é a imagem do Deus invisível, simplesmente porque ele também é Deus, a segunda pessoa
da Trindade. Muito bem. Em relação ao universo, quem é Jesus Cristo em relação ao universo? O versículo 16 e 17 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Um ensinamento bastante importante aqui que eu trago para os irmãos, de algumas doutrinas que nós vamos falar agora. No tópico 2, desse item 2, o autor diz em relação ao universo. Letra A, Jesus é o primogênito de toda a criação. Letra B, ele é o Senhor do universo, porque nele, por meio dele e para ele, foram criadas todas as coisas. E letra C, nele subsistem todas as coisas. Por que é que o apóstolo Paulo trouxe essas palavras com tanta ênfase? Porque o apóstolo Paulo sabia que lá no seio da igreja de Colossos existia um grupo de homens chamado de gnósticos e também os gregos com a sua filosofia helenista. Eu trago para os irmãos essa palavra para nós iniciarmos o estudo dessa doutrina. Paulo enfatiza os atributos de Jesus Cristo nestes versículos, em razão do pensamento gnóstico infiltrado no seio da igreja de Colossos, no qual ensinava que Jesus Cristo era apenas uma emanação do Deus ou um semideus chamado de demiurgo. Para os gnósticos, Deus não se podia conhecer, porque se encontrava muito distante do ser humano. Isso era o que pregava o gnosticismo. Deus estava equidistante do ser humano, tão distante que era impossível conhecer a Deus. O homem, através da gnose, do conhecimento, se ele conseguisse encontrar Deus, ele conseguiria conquistar a vida eterna. É isso que pensava o gnosticismo. E também uma vertente do helenismo. Só que os gnósticos diziam que Jesus Cristo ele era uma emanação, uma energia de Deus, e por ser essa energia de Deus, ele não era o próprio Deus. Ele saía do interior de Deus. Ele era apenas algo que saía da força de Deus, uma energia que era expressa através da vontade de Deus. E essa energia chamava-se demiurgo, que Deus utilizou apenas para criar todas as coisas nos céus e na terra. Quando os gnósticos afirmam isso, eles tiram de foco a divindade de Jesus Cristo. Eles tiram de foco a existência da segunda pessoa da Trindade. Jesus deixa simplesmente de existir como Deus. E também como um homem, porque Jesus, ele nasceu, teve um nascimento normal, um nascimento natural de uma mulher. E, portanto, ele era homem. Ele não era simplesmente uma energia, um fantasma. Ele era um ser humano. Então, Paulo combateu com muita clareza a questão dos gnósticos através dos atributos de Deus. E eu pergunto para os irmãos o que são atributos. Atributos são qualidades. Assim como todos nós temos qualidades boas e más, e às vezes elas definem a nossa personalidade, do mesmo modo, os atributos definem Deus. É claro que no caso do Senhor Deus, nós só vamos encontrar atributos bons, porque Deus é perfeito, Deus não comete pecado, né? É diferente do homem. O homem, ele pode ter impaciência, seus atributos ruins, como tem aí no desenho, egoísmo, individualismo, apatia, autoritarismo, hipocrisia, inflexibilidade, narcisismo, insegurança e frieza. São atributos negativos do homem.
que advém do pecado. Atributos são qualidades. Mas o homem também tem qualidades boas. O homem pode ter autocontrole, ter curiosidade, concentração, uma mente aberta, uma inteligência emocional. O homem pode ser prudente, pode ter senso de humor, pode ser sincero, pode ter inteligência social, pode ter modéstia, pode ter disciplina, empatia, autoconfiança, pontualidade e trabalhar de forma inteligente. Essas são qualidades positivas do todo ser humano. Todo ser humano tem qualidades positivas e qualidades negativas. Existe uma maneira pela qual nós podemos conhecer a Deus. Nós não vamos conhecer a Deus como nós conhecemos o nosso irmão em Cristo, vendo nossos irmãos em Cristo. Mas nós conhecemos a Deus pelas qualidades, pelos atributos que o Senhor Deus demonstra. Já dizia o salmista que os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, quando nós estudamos as suas cartas, nós encontramos lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 19 e 20, um ensinamento bastante claro acerca da forma pela qual nós podemos conhecer a Deus. E Paulo nos ensina assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque os seus atributos invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que é que Paulo quis dizer com isso? Que nós conseguimos entender e conhecer a Deus apenas e tão somente pelos seus atributos visíveis, seus atributos invisíveis, através de suas obras da criação, através da própria criação do homem. E nós voltamos lá para o versículo 16 para vermos então alguns atributos pertencentes a Jesus como Deus, como segunda pessoa da Trindade, e que nós vamos estudar a partir de agora. Esses atributos, essas qualidades, chamam-se atributos absolutos e incomunicáveis. Por que absolutos e incomunicáveis? Absolutos porque só pertencem a Deus. Somente Deus tem o poder de ter esses atributos que nós vamos ver agora. E incomunicáveis porque Deus não comunicou ao homem. Por exemplo, o amor é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus comunicável, porque Deus comunicou ao homem. Deus entregou ao homem. Ele é comunicável e é relativo. Nós temos o amor, nós sabemos amar, nós aprendemos a amar, nós exercemos o amor. Então, o amor é um atributo relativo, porque ele pertence a Deus, mas ele também pertence ao homem. Ele pertence a Deus e Deus comunicou ao homem. Então, ele é relativo e comunicável. Mas existem alguns atributos, algumas qualidades que pertencem somente à pessoa de Deus e a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também é Deus. Esses atributos ou essas qualidades são chamadas, vou repetir, de absolutas e incomunicáveis. Eu coloquei num destaque aqui, nesse próximo slide, em vermelho, para que os irmãos entendam quais são esses atributos. Vamos lá. Versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas. Aí manifesta-se a onipotência de Deus. Deus criou todas as coisas pelo seu poder, que há nos céus e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, Deus está acima de todas as coisas. Deus, ele é transcendente. Esta frase, ela demonstra e nos ensina a transcendência de Jesus Cristo. Porque eu sempre falo Deus e Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos, com mais tranquilidade depois, abra sua Bíblia em João, no capítulo 1, no versículo 1,
e lá vai estar escrito, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o Verbo? Jesus Cristo. Ele estava no princípio de tudo, ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. É por isso que ele é transcendente, ele está acima de tudo, ele é antes de tudo. É claro que esse ele é antes de tudo é um outro atributo que nós vamos ler agora. Vamos lá, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele é eterno. Então nós encontramos aí a eternidade de Jesus Cristo, porque é sobre Jesus que Paulo está falando agora. E continuando, e todas as coisas subsistem por ele. Isso é uma doutrina chamada de imanência. Imanência, me perdoe. Imanência. Jesus Cristo, Deus, ele se manifesta em todas as coisas, simplesmente porque todas as coisas foram criadas por ele. Mas muita atenção, irmãos. Nós não podemos confundir imanência com panteísmo. São coisas diferentes. Imanência é a ação de Deus sobre todas as coisas criadas. Tudo que foi criado, tudo que existe, decorre da criação de Deus. Desde o homem até a plantinha mais insignificante. Tudo foi criado por Deus e em tudo tem a ação de Deus. Portanto, tudo aquilo que tem a ação de Deus tem a imanência de Deus. A transcendência significa dizer que Deus está acima de tudo. Deus está acima do homem, Deus está acima da terra, Deus está acima do universo, Deus está acima de tudo aquilo que é visível e invisível. Isso chama-se transcendência. E imanência é a ação de Deus sobre todas as coisas. Tá certo? Agora, o que é panteísmo? Panteísmo é uma filosofia, e nós encontramos isso muito no hinduísmo, é uma filosofia que ensina que Deus é tudo. A barata é Deus, o rato é Deus, o cavalo é Deus, a vaca é Deus. Todos os seres vivos, para o hinduísmo, ele é sagrado. Então, o ser humano não pode matar nada que é vivo. Ele não pode matar uma barata, ele não pode matar nenhum tipo de animal, nem uma cobra, nem um escorpião. Ele não mata nada, porque tudo é Deus. Então, na medida em que ele mata, ele está matando Deus. É isso que ele pensa, é isso que ensina o panteísmo. Não vamos confundir, portanto, panteísmo com imanência, tá bom? Então nós aprendemos aí, vou voltar esse slide, nós aprendemos aí no versículo 16 e versículo 17, 4 tipos de doutrina: a onipotência de Deus, a transcendência de Deus, a eternidade de Deus e a imanência de Deus. E quando eu falo de Deus, eu quero dizer do Senhor Jesus, tá bom? No tópico 3 do item 2, a preeminência do Redentor, está escrito em relação à igreja. Jesus é o cabeça do corpo da igreja, está no versículo 18. Ele é o princípio e o primogênito dos mortos. Por que ele é o princípio e o primogênito dos mortos? Será que antes de Jesus ninguém foi ressuscitado? Sim, se nós formos ler o Antigo Testamento, nós vamos ver várias ressurreições lá no Antigo Testamento. Mas, irmãos amados, nós precisamos de entender que quando a Bíblia diz que ele é o princípio do primogênito entre os mortos, é porque Jesus Cristo tem um poder sobre a morte. As pessoas que foram ressuscitadas no Antigo Testamento foram ressuscitadas por mando do Senhor. Deus mandou que o profeta fizesse alguma coisa em favor daquela pessoa e o ressuscitou para a manifestação da sua glória. Aqui em Jesus é diferente. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, Jesus não falou: Lázaro, em nome de Deus eu te digo, ressuscita. Não, Jesus não falou isso. Ele olhou para a rocha e disse: Lázaro, sai para fora. Ele deu uma ordem:
partindo de si mesmo, porque ele é Deus. Ele não somente teve o poder de ressuscitar uma pessoa, mas ele teve o poder de ressuscitar a si mesmo. Por isso que ele é o primogênito dentre todos os mortos. Quando Jesus ressuscitou, para manifestar o poder que ele possuía, ressuscitaram juntamente com eles muitos crentes em Jesus Cristo que morreram na sua época, que morreram antes da sua ressurreição e que ressuscitaram para a manifestação da sua glória, de acordo com o que está escrito lá em Mateus capítulo 27. Ok? Letra C. Em todas as coisas ele tem a primazia. Por que ele tem a primazia? Porque ele vem antes de todas as coisas, inclusive da morte. D. Nele reside toda a plenitude da divindade. Por que é que reside toda a plenitude da divindade? Simplesmente porque ele é Deus. Quando os irmãos tiverem um tempinho, os irmãos abram a sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 7. E os irmãos vão ver lá que há 3 pessoas que testificam no céu. O Pai, a palavra que é Jesus e o Espírito Santo. E aí João diz, e os 3 são um. Nós estávamos ensinando sobre a Trindade. É por isso que Paulo traz que em Jesus Cristo reside toda a plenitude da divindade. Nós não temos tempo para ensinar nesta lição todos os atributos que Jesus possui. Mas todos os atributos que Jesus possui, todas as qualidades que ele possui como Deus, são as mesmas qualidades que Deus possui como Criador de todas as coisas. Na conclusão, o autor da revista divide em 4 partes. E ele vai nos falar, concluir a lição da seguinte forma. À luz do estudo feito, podemos concluir que há 4 verdades que nunca devemos esquecer. Primeira, a obra da nossa redenção foi completa. Deus, por meio de Cristo, libertou-nos da escravidão das trevas, transportou-nos para o reino do Filho amado e nos redimiu de uma vez. Segundo, Jesus Cristo é o Senhor do universo. Essa compreensão nos fortalecerá nas duras tormentas da vida, quando parecer que o mal e a tragédia governam a nossa existência. 3. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Recordar isso ajuda a compreender que a meta da igreja é fazer a obra de Jesus Cristo no mundo. É submeter a igreja ao seu senhorio e dependência, dando-lhe liberdade para agir, intervir e corrigir quando a ele convier. 4. Jesus Cristo é o Senhor de cada um de nós. Essa verdade nos convida a renovar a consagração e a realidade a Cristo, por meio dessa compreensão, tornando-nos conscientes do nosso próprio valor e poder. Se o Senhor do universo quis morrer para salvar uma pessoa, essa pessoa tem valor. Meu irmão amado, independente do que o irmão esteja passando, creia numa coisa: o Senhor que o irmão serve, o Senhor do qual o irmão é servo, ele é o Senhor do universo. Ele pode todas as coisas. Para o Senhor não existe nada impossível. Para o Senhor Jesus, nada tem dificuldade. Nada pode lhe trazer óbice. Nada pode ser impossível aos seus olhos. Se o Senhor tem o poder de curar os mortos, de ressuscitar os mortos, de curar leprosos, de fazer o homem andar sobre as águas, de abrir o mar, de fazer o sol parar, de fazer chover onde não existia nuvem nenhuma, tenha certeza, meu amado irmão, o Senhor tem poder para curar a sua enfermidade. O Senhor tem poder para tirar você do leito da morte. O Senhor tem poder para ressuscitar a sua vida. O Senhor tem poder para curar toda a sua enfermidade, todos os seus problemas, desde que isso resulte para a sua honra e para a sua glória, para que o nome do Senhor seja exaltado acima de todos os nomes. Amém? Fiquemos com essa singela
mensagem de hoje, aprendendo aí alguns atributos, algumas doutrinas importantes do cristianismo, como a onipotência de Jesus Cristo, a eternidade de Jesus, a transcendência e a imanência de Jesus Cristo, em oposição ao pensamento gnóstico. Tá bom? Um beijo no coração dos irmãos, que Deus os abençoe. Nós vamos orar agora, e seguido o nosso irmão Ezequiel tem mais uma oportunidade e encerra a Escola Bíblica Dominical. Logo mais à noite, nós teremos o privilégio de ouvir o nosso irmão e futuro pastor André Pereira. Tá bem? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, pelo ensinamento da Tua palavra. Ó Pai, nos abençoa para que a cada momento nós possamos nos tornar pessoas cada vez melhores e edificadas sob a Tua palavra para a edificação da Tua igreja. No nome santo de Jesus, nós te suplicamos desde já agradecidos. Amém. Um beijo no coração dos irmãos e até mais à noite. Com alegria, cante! Só o Senhor daria sua vida pra me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou meus braços do pecado. Fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro de Deus. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Só o Senhor daria sua vida pra me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou os braços do pecado. Fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro de Deus. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Toda a terra te louva, Senhor, por teus feitos e teu grande amor. Toda a terra te louva, Senhor, por teus feitos e teu grande amor. Pois grande é Senhor. Vamos declarar que Deus é grande. Grande é Senhor. Grande é Senhor. Grande é Senhor. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Aí na sua casa as palmas. Glória a Deus, aleluia.